Gente, boa tarde a todos. É com muita alegria, em nome do Fórum de Integração Brasil e Europa, quero acolher a todos aqui na tarde de hoje e falar um pouquinho da nossa mesa e dos nossos convidados. A primeira coisa que eu quero fazer é cumprimentar e agradecer imensamente os nossos convidados que aceitaram o convite para participar deste ano do Fórum de Integração Brasil e Europa, que fala sobre o futuro da regulação. Então, quero agradecer imensamente o Cristiano Kozer, que é procurador-geral do Banco Central. Cristiano, muito obrigado aqui pela sua presença. Quero agradecer meu querido amigo Fernando Martins, que é professor da Universidade Federal de Uberlândia, presidente da Brasilcom. Fernando, muito obrigado aqui por ter acolhido o nosso convite, estar aqui com a gente. Quero agradecer imensamente meu querido amigo Márcio Coriolano. Márcio, brigadíssimo também por estar aqui com a gente. E também o Dr. Valfrido Ward. Valfrido, obrigado também por ter aceito o nosso convite. Para todos vocês que nos acompanham, eu acho que o objetivo dessa mesa hoje é falar do futuro, falar do futuro da regulação. E a gente vai dividir ela em duas partes. Então, para ser um pouco mais dinâmico, a gente vai trabalhar com rodadas de perguntas. Então, a gente quer falar do futuro, mas é difícil a gente começar a falar do futuro sem a gente falar do hoje. Então, a gente vai começar com uma primeira rodada para os nossos convidados, fazendo um questionamento. O que a gente fez e deu errado? O que a gente fez e a gente deveria olhar com mais cuidado? Essa é a primeira rodada de perguntas que a gente vai fazer. Cada convidado nosso, cada orador, vai ter o prazo de 7 minutos para fazer o seu primeiro arrazoado. Depois vamos fazer uma segunda pergunta, e essa sim, mais, digamos assim, prospectiva e propositiva. Lá atrás eu estava conversando com o Márcio, e eu acho que o Márcio que trouxe um pouco essa ideia de falar do passado, falar do presente e falar do futuro. Essa última rodada, a gente vai falar do futuro. O que vocês acham que a gente deveria fazer, deveria olhar e poderia ser proposto como uma etapa de um diálogo, de um fórum de diálogos, como nós estamos fazendo aqui? Então, para começar, eu quero convidar meu querido amigo Fernando Martins para olhar para dentro do futuro da regulação, dos serviços e instituições financeiras, olhando para o consumidor. Fernando, o que a gente fez e a gente deveria olhar com mais cuidado? O que não deu certo, na sua opinião? Vamos começar, então, nosso querido Fernando. Fernando, você tem a palavra. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço ao professor Ricardo o convite de estar aqui, muito importante. Possibilitou que eu viesse com a minha família, que eles estão aqui me prestigiando, estar com a Sofia, minha colega de Brasilcom. E é uma honra estar nessa mesa tão qualificada. É importante, então, nós atribuirmos uma visão científica do direito consumidor a respeito da prestação de serviços bancários. Eu também desfruto da qualidade de ser promotor de justiça, então eu estou no pior dos mundos, na academia e também na pragmática, na praxis de defesa do consumidor, especialmente também na questão da prestação de serviço bancário. Olha, o que eu observo inicialmente é que nós estamos numa sociedade não de consumo, é uma sociedade de mercado, como diz um ilustre constitucionalista ou professor de Direito Civil aqui de Lisboa, professor Joaquim Ribeiro de Souza. E é isso mesmo, esse mundo que nós vivemos, sociedade de mercado, com diversos feixes de autonomia privada. Eu acredito que a autonomia privada ganhou uma grande referência no mundo, aliás, a autonomia privada do ponto de vista setorial, não mais individual. Vários setores fazendo as suas próprias regras. E isso impõe aquilo que nós chamamos até de direito reflexivo. Nós saímos daquela ideia de um direito formal, depois de um direito material do Estado Social, e caímos nesse direito reflexivo. Isso é deveras importante para um certo tipo de momento e também é ruim para o consumidor, porque hoje nós estamos distante de um positivismo inclusivo.
né? E isso nós não estamos vivendo, esse positivismo inclusivo, isso acabou, né? Aliás, os 3 últimos anos nossos, especialmente no Brasil, nós temos essa dificuldade de termos leis que sejam mais dirigistas e favoráveis aos vulneráveis, e isso é essencial, porque o mercado não se faz tão somente com os fornecedores. É essencial que haja um equilíbrio também, e esse equilíbrio respeite ao consumidor, aos seus fundamentos. Eu destaco um ponto de vista essencial, e já que nós estamos nessa mesa tão qualificada. Em primeiro lugar, a ADIM 2591 foi um acerto grande que nós tivemos, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na prestação de serviços bancários. Isso foi um avanço. O Supremo Tribunal ele deu um passo muito grande para a inclusão das pessoas no serviço bancário. Então, eu acredito que essa tenha sido uma conquista muito grande. E por que eu destaco isso? Porque o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele teve uma importância no que respeita à melhoria do direito privado. E por que eu quero dizer isso? Tínhamos um Código Civil de 1916 que tentava resolver os problemas de contratos que nós tínhamos, e ele era insuficiente para a carga da nova Constituição que acabava de chegar, um constitucionalismo tardio mesmo, chegou em 88, tardiamente. Entretanto, o que aconteceu? Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, o nosso direito privado se tornou mais solidário. Então, diversas figuras jurídicas melhoraram no Brasil. Como? A responsabilidade civil. Passamos a ter um novo campo da responsabilidade civil. O conceito de contrato, por exemplo, a tipicidade dos contratos, não mais aqueles contratos típicos tão conhecidos do Código Civil. Entretanto, a tipicidade contratual, mas com a melhoria do controle de conteúdo, saindo daquilo que a gente chama de patologia dos contratos. Eu destaco aqui na Europa, pelas diretivas que tem, né, a questão do desequilíbrio econômico do contrato ou desequilíbrio significativo. Isso foi possível internalizar no Brasil através da defesa do consumidor. E eu chamo a atenção, tem um aspecto que é histórico, que é muito importante por conta disso, Código Civil de 1916 e Código de Defesa do Consumidor de 90. Qual que é? A figura de 2 grandes baluartes do Rio Grande do Sul. O professor Clóvis do Couto Silva, de um lado, e o ministro Rui Rosado de Aguiar, de outro, né? Porque foram 2 tendências pós-modernas, né, levando a ideia de obrigação como processo para dentro do Superior Tribunal de Justiça. Então, a academia nos brindou com Clóvis do Couto Silva, uma excelente ideia de obrigação como processo. Isso se remonta aqui na Europa também com Luhmann, se vocês imaginarem a legitimidade do procedimento, na legitimidade do processo, que nós chegamos a uma legitimidade final das disposições, inclusive as contratuais, das obrigacionais. E isso fez com que o ministro Rosado Aguiar também começasse com códigos, com votos vencidos, para depois esses votos se tornarem vencedores, o que modificou, sobretudo, a jurisprudência de direito privado. Eu brinco, eu tenho uma metáfora que é assim, meus 2 filhos estão ali, eu vou dizer para vocês, é o filho caçula, o irmão mais novo, ensinando o irmão mais velho a brigar na rua. Foi isso que o Código de Defesa do Consumidor fez. Ele proporcionou uma nova modalidade de atuação do Código Civil, porque já tinha uma jurisprudência consolidada para boa-fé objetiva, responsabilidade civil objetiva. Mesmo assim, nós erramos em muitos campos também. A defesa do consumidor. Nós precisamos melhorar o diálogo com o mercado. Temos que saber enfrentar e buscar harmonia com o mercado. Não basta dizer o famoso mimimi do consumidor. Nós temos que proporcionar campos de atuação para a melhoria da harmonia entre o mercado e o consumidor. E o que eu quero dizer com isso? Se nós olharmos a atual e a nova lei, a lei que atualizou com a defesa do consumidor, nós teremos a 14.181, que traz um novo mote de harmonia. Isso vai se dar, por exemplo, na possibilidade de haver as transações perante o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, evidentemente com aquele que faz a prestação de serviço bancário. Então, melhorou. O que nós estamos afinando agora é melhorar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a atuação dos PROCONs, mas sempre buscando o quê? Já que essa nova lei passou a viger, diálogo. Eu acho que a regulação, ela pressupõe
uma potência e inovação do mercado, uma inovação cada vez melhor. Campo da bioética, no campo do atendimento dos consumidores, pressupõe também defesa do consumidor. Isso é essencial. E pressupõe, sobretudo, o diálogo. Eu acho que, e aqui, de novo com Luhmann, eu acredito o seguinte: na medida que nós aumentamos a quantidade de comunicação, nós precisamos do direito para quê? Para diminuir esse número de comunicação. Precisamos reduzir a complexidade das comunicações que nós temos. E nós só podemos fazer isso através de uma regulação que seja sadia, equilibrada e que garanta o direito fundamental dos consumidores. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Não, ótimo você trazer esse ponto de desafio, né? Parece que quando o Código entrou em vigor, o Código de Defesa do Consumidor lá em 90, acho que a grande preocupação era tirar ele do papel, e aí gerou muito atrito, muito conflito, né, Márcio? Eu acho que essa é uma ideia que ficou como um grande desafio para todos nós. Agora vamos caminhar um pouquinho mais e olhar para um outro tema que tem nos preocupado bastante, né? Que é a questão da moeda digital ou da criptomoeda. Cristiano, quando a gente olha uma pesquisa que foi feita pela Biblioteca do Congresso norte-americano, em 2021, foi interessante. Eles conseguiram relacionar 103 países que regularam a criptomoeda. 103 países, Jorge. Desses países, 42, né, criaram indiretamente, Guilherme, uma restrição. E 9 países criaram uma proibição. Os países relevantes que criaram a proibição, a gente tem a China, né, que proibiu. Olhando para esse cenário, Cristiano, eu queria te ouvir. Quando a gente pensa nessa regulação e do que está acontecendo, eu acho que é difícil falar em erro aqui, né? Mas o que a gente aprende desse processo? O mundo está caminhando de uma forma muito rápida, o Fórum Econômico Mundial já criou um consórcio, já está trabalhando com 85 países para pensar nessa regulação da criptomoeda. O que a gente aprende olhando para o que a gente tem hoje? Cristiano, a gente queria te ouvir. E obrigado aqui por ter aceito o nosso convite. Você tem a palavra. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Obrigado aí Queria agradecer, antes do mais, ao FIB pelo convite. É uma honra estar aqui. É muito bom ter uma mesa tão ilustre, ter a oportunidade de compartilhar essa mesa com os senhores. Bom, falar sobre criptomoedas, o que eu acho que é interessante com o tema de criptomoedas, assim, muito, eu acho que é um pouco de talvez esteja na moda discutir inovações tecnológicas, né? Todo mundo gosta de falar sobre os novos modelos de negócio, o algoritmo que processa transações à velocidade da luz, tal. Esse movimento, as fintechs, esse movimento todo gera necessidade regulatórias, gera necessidade de mexer na legislação, de emitir novas regras, de criar mecanismos de supervisão. Sob o ponto de vista da regulação estatal, são importantes, mas essas inovações, de uma maneira geral, elas se acomodam bem dentro da nossa estrutura conceitual, dentro da estrutura conceitual do nosso sistema monetário. A grande exceção a isso, no meu ponto de vista, são as criptomoedas, porque elas abalam os pressupostos sobre que o nosso sistema monetário se assenta. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, e talvez por isso a regulação seja tão importante e seja tão vital avançar nesse sentido. Nosso sistema monetário se assenta numa noção de moeda. Todos os sistemas monetários das sociedades contemporâneas usam moedas fiduciárias. O que é uma moeda fiduciária? É uma moeda que não tem valor intrínseco. Essa moeda se ampara na credibilidade que as pessoas têm. Então, eu só aceito trocar os bens e serviços que eu forneço por moeda porque eu sei que, apesar dela não ter valor intrínseco, depois eu vou conseguir comprar bens e serviços alheios e essa moeda vai ser aceita.
Quando a gente pergunta para um economista o que é moeda, o economista responde com muita facilidade. O jurista costuma ter muita confusão, a gente complica muito. O economista é muito simples, ele fala, é um bem, e esse bem cumpre 3 funções. Ele é um meio de troca, ou seja, ele permite fazer essas trocas de mercadoria na economia, é uma unidade de conta, porque ele serve como um parâmetro de preço, um parâmetro de valor para comparar as mercadorias, e é uma reserva de valor, porque permite que o valor seja carregado ao longo do tempo, né? O valor não se extingue de imediato. O nosso sistema contemporâneo, das sociedades contemporâneas como um todo, o sistema que se fixou desde o final do padrão ouro, ele se assenta numa simbiose entre moeda pública e moedas privadas. E é isso que é importante, essa é a grande beleza do nosso sistema. Em todos os casos, essa moeda é um passivo de um emissor. Alguém emite a moeda, uma moeda, eu diria, juridicamente, é uma dívida, é uma obrigação de um emissor, de modo que ela não tem um valor intrínseco, mas ela se ampara na pujança do balanço desse emissor, né? Quando a gente aceita a moeda, a gente confia que o balanço patrimonial daquele emissor é capaz de dar o lastro, de dar o suporte necessário para essa moeda. Os emissores são, primeiro, o Banco Central. Em todas as sociedades contemporâneas há um banco central que emite a moeda. A moeda do banco central tem 2 feições diferentes. Ela pode ser cédula e moeda, que é o que nós conhecemos, e pode ser os depósitos que as instituições financeiras fazem no banco central, as famosas contas reservas bancárias. Mas há também moedas privadas na economia, são moedas emitidas por bancos. São os depósitos que a população faz nos bancos, que tem uma autorização para captar depósito público, são também considerados moedas. E o que é interessante nesse sistema monetário? Ele faz com que a moeda privada emitida pelo banco seja fungível com a moeda emitida pela autoridade monetária. Como é que ele faz isso? O Banco Central centraliza as reservas do sistema, ele está sempre preparado para fornecer liquidez para o sistema, ele usa seus mecanismos de intervenção em mercados, operações compromissadas, usa assistência financeira de liquidez. Os bancos estão sujeitos à supervisão e à regulação intensivas, em especial com seus níveis de capital, nível de liquidez. E é uma rede de proteção, que talvez o aspecto mais conspícuo dela seja a existência de seguros de depósito, né, que ajuda a mitigar o risco de corridas bancárias. Então, todos esses mecanismos fazem com que essas moedas pública e privada sejam quase que absolutamente fungíveis, a ponto de que a gente, para nós, chega a ser indiferente receber uma nota de 100 euros ou receber um depósito bancário no valor de 100 euros. Né? Para dizer a verdade, eu acho até que, por vezes, por causa da conveniência, o depósito pode até ser preferido. Então, a gente realmente não faz uma distinção entre a moeda pública e a privada. Isso é o panorama teórico do que a gente tem nesse sistema. O sistema sempre funcionou muito bem, nós sempre convivemos muito bem com ele. Crises financeiras ocasionais, às vezes, demandam botar um dinheiro do contribuinte, né? Mas, no geral, esse sistema conceitual e teórico funciona muito bem. E vem as criptomoedas. No que elas desafiam esse sistema tradicional? Criptomoeda é um código digital, um código criptografado, e elas não têm emissor. Isso é uma grande heresia contra o sistema tradicional. Ela não tem um valor intrínseco, porque ela é só um código alfanumérico, e ela não tem um balanço de um emissor por trás dela. Ela não é nada, ela é credibilidade pura. Ela só vale por causa da credibilidade. Existem, por vezes, sequer há um criador, há uma instituição, uma entidade por trás. Às vezes, é o caso, a primeira criptomoeda mais conhecida é o Bitcoin. Bitcoin, ninguém nem sabe, né? Há um camarada imaginário que se chama Nakamoto, né? Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem é essa pessoa, e existe um algoritmo que produz moeda.
e os computadores, uma rede descentralizada de computadores fica nas suas tarefas de validar transações, ganham novas moedas e assim, seguindo um algoritmo, o Bitcoin se multiplica. Mesmo quando há uma entidade identificada por trás de um sistema, como as altcoins, as moedas que não são Bitcoin, que às vezes costumam ter uma entidade dessa. Essa entidade, de qualquer forma, não é parte do sistema monetário, então ela não desfruta daquele amparo que o Banco Central dá, que a moeda oficial dá. Existem algumas moedas mais recentes, chamadas stablecoins, que tentam, vamos dizer, tomar de empréstimo um pouco dessa credibilidade do sistema oficial. Então, eles constituem um patrimônio apartado, um fundo. Esse fundo tem moeda soberana, tem depósitos em banco, tem títulos públicos, o que seja. E eles dizem, a entidade que é responsável pelo sistema diz, vou tentar, usando esse fundo como lastro, vou tentar manter a paridade de uma unidade por dólar, digamos. Mas ainda assim, isso é uma promessa, isso não é um passivo desses emissores. Na verdade, é aquele patrimônio separado e se tenta assegurar essa paridade. As stablecoins mais modernas chegam a sequer ter esse fundo. Isso é um caso de uma moeda que se chama Terra USD, que ela simplesmente tem um algoritmo também, e esse algoritmo tenta manter o valor da moeda em torno de $1. Então, ele gera incentivos para os usuários para comprarem ou venderem essa moeda, de modo a tentar mantê-la naquele patamar de preço. É uma coisa que é absolutamente inconcebível sob a ótica do nosso sistema tradicional. E aí a gente pode ter uma postura nihilista, eu acho. Quer dizer, isso não é moeda. A gente tem essa coisa meio envergonhada de dizer, isso é um criptoativo, né? O GAFI, né, o Grupo de Ação Financeira, chama de virtual assets, os ativos virtuais, né? É uma coisa um pouco envergonhada. Está certo que várias dessas moedas, de fato, atuam mais como um mecanismo de investimento do que outra coisa. Mas o fato é que várias delas cumprem aquelas 3 funções que os economistas lembram, que ela é um meio de troca, é uma unidade de conta e é uma reserva de valor. E aí a gente fica nessa dúvida, aquela história do isso aqui tem focinho de cachorro, isso aqui tem orelha de cachorro, tem dente de cachorro, tem perna de cachorro, tem rabo de cachorro, mas não é um cachorro. Só que o bicho continua lá, o bicho continua latindo, pode morder, inclusive. Então, acho que isso não é muito proveitoso. De fato, é um problema que a gente já deveria estar enfrentando, eu acho. A legislação já deveria... nós já deveríamos estar bem mais avançados em relação a isso. Elas começaram muito incipientemente, mas têm crescido com muita velocidade. E os riscos sistêmicos que podem vir daí, caso elas ganhem um volume maior, demandam esse olhar do regulador. Só para completar aqui uma notícia, hoje, exatamente hoje, está previsto um PL sobre moedas virtuais no Senado lá no Brasil, já passou pela Câmara, está previsto para ser votado hoje. Talvez não consigamos no plenário, porque é uma semana curta no Brasil, né? É um feriado, mas é possível que a agenda não comporte. Mas, enfim, estamos acompanhando, né? O Banco Central tem olhado isso de perto também, e vamos ver o que a gente pode obter de solução regulatória para isso. Obrigado pela atenção, gente. Obrigado, Cristiano. Estava olhando aqui para a Sofia falou que vai ser votado, né, Sofia? Foi isso que você falou? Não. Segundo item, tem só 2 itens na pauta. Não, tem 4 itens na pauta, segundo item. É o segundo. Segundo item da pauta, olha só. Tomara. Não é um projeto perfeito, mas... Tá ótimo. Obrigado, Cristiano. Não, excelente você colocou, e até me deu o gancho agora para passar para o Valfrido. Valfrido, você viu aí, né? Toda essa preocupação com o que pode acontecer com as pessoas. O que dá errado, Valfrido? Já agradecendo, Valfrido é presidente do IRI. Obrigado por estar aqui com a gente. Te passo a palavra, Valfrido. Muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez e partilhando reflexões com gente tão brilhante, tão inteligente e que vem pensando sobre um assunto
e aqui particularmente dialogo com o Cristiano, vem pensando sobre um assunto que representa o futuro em termos de regulação. Nós temos aqui um grande desafio em matéria de criptomoeda. Muito desse desafio decorre das explicações essenciais feitas pelo Dr. Cristiano Koser. Nós, no evento de ontem, no principal evento de ontem, em que falou o ministro Valdir Simão, tratamos de uma certa esquizofrenia regulatória em matéria de acordos de leniência, ou seja, da sobreposição da atuação de entes de Estado na realização, na celebração e no protagonismo para os fins de celebração de acordos de leniência e de percepção de colaboração de organizações empresariais para os fins de promoção de integridade. Ou seja, em matéria de acordo de leniência, brigam por protagonismo o Ministério Público, a CGU, o TCU, o CAD, a CVM, o Banco Central, etc, etc, etc. E isso causou problemas graves para as empresas que pretendiam virar a página no contexto de corrupção sistêmica, no contexto explorado pela Operação Lava Jato. Aqui, em matéria de criptomoedas, nós vivemos o oposto, nós vivemos uma apostasia regulatória, uma paralisia regulatória, em que pese, Cristiano, a iniciativa do Legislativo, do Poder Legislativo, de criar normas para a regulação das criptomoedas no Brasil. Por quê? Porque as criptomoedas, que são uma realidade inafastável, né, são moeda, e estão contempladas dentro de um processo de evolução civilizatória, de mentalidade humana irrefreável, irreversível. As criptomoedas, e aqui eu lanço as duas premissas sobre as quais se baseou a minha fala, elas promovem, basicamente, podem promover crimes, notadamente os crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, promoção e facilitação do terrorismo, para além de outros crimes. E, ao fazê-lo, instrumentalizam entidades do sistema financeiro. Poderão instrumentalizar entidades do sistema financeiro. Essas são as duas premissas que eu desde logo lanço. E eu não vejo motivo em que pese, e digo isso fazendo uma ressalva, poucas vezes na história desse país o Banco Central esteve tão bem administrado. O Roberto Campos Neto é um gênio que avançou 50 anos o trabalho do Banco Central do Brasil. O seu procurador-geral tem feito uma atuação compatível com a do seu presidente. Eu devo dizer isso antes de sugerir que não há nenhum motivo, independentemente da produção legislativa, para que nós não atualizemos duas cartas circulares, ou seja, duas peças de regulação do Banco Central, a Carta Circular 4001 de 2020, que trata precisamente daquelas operações e situações suspeitas na realização desses crimes sobre os quais eu referi, ou seja, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, promoção do terrorismo, e etc. E da Carta Circular 3978, também de 2020, que cuida dos procedimentos de compliance, ou seja, daquelas estruturas e daquelas condutas a que estão adstritas as entidades do sistema financeiro para os fins precisos de evitar essas condutas delituosas. Ou seja, não há motivo, no meu modo de ver, e essa é a provocação que eu faço, para que o Banco Central do Brasil, nessas duas cartas circulares, não faça uma emenda para se referir precisamente às criptomoedas. E não há motivo, em particular, no que diz respeito, Ricardo, às exchanges, ou seja, aquelas entidades cuja finalidade é precisamente a custódia e a troca de criptos. Porque
na ausência ou na vigência dessa apostasia regulatória, nós vamos encontrar exchanges que se submetem a procedimentos, por exemplo, de know your client, ou seja, que querem saber exatamente a quem pertence aquele cripto. E há outras exchanges que estão menos preocupadas ou que estão sujeitas ou que se sujeitam espontaneamente a critérios mais frouxos de cognição dos seus clientes, da identidade dos seus clientes. Nós sabemos que o uso da tecnologia de blockchain permite que todo mundo no mercado saiba que aquele cripto pertence a um determinado pseudônimo, mas não permite, justamente pela essência envolta de anonimato das criptomoedas, que se saiba a quem aquele pseudônimo se refere. É evidente desde logo que isso é um prato cheio para transferências no contexto desses crimes aos quais eu me referi. Até para fins de evasão de divisas. Não é segredo para quem conhece esse mercado o volume crescente do chamado criptocabo. Né? Faz uma operação de troca aqui e faz aquela operação espelhada numa exchange fora do país. Portanto, e já saudando o ministro Gilmar Mendes, cuja presença enche a sala, sempre, né? A minha provocação é precisamente essa. O processo legislativo avança a passos largos, como nos informou a doutora Sofia. Todavia, nada obsta que o Banco Central, e eu faço a mesma ponderação em relação à CVM, doutor Cristiano, regulem. A CVM diz que não é valor mobiliário. Veja, nós no Brasil, na América Latina, ficamos nessa discussão sobre a natureza das coisas, não é? Eu prefiro um direito objetivo, como aquele dos romanos, ou do imperador, que disse que seu cavalo branco era um senador e ponto final, não é? Então, se nós dissermos que é o valor mobiliário, é valor mobiliário. Agora, na dúvida se é valor mobiliário ou se não é valor mobiliário, não há dúvida de que a exchange, quando promove uma troca de cripto por moeda fiduciária ou moeda de curso forçado, ela age como entidade do sistema financeiro. E é essa, portanto, a provocação que eu lanço. Não sei se eu passei dos 7 minutos, se eu não passei. Enfim, desde logo agradeço enormemente a participação, o convite, e espero que nós possamos dialogar ainda hoje sobre esse assunto. Obrigado. Excelente. Obrigado, Valfredo. É bom que já ficou o gancho agora para o futuro, né? Depois de feita a sugestão, não? Perfeito, perfeito. Bom, como vocês sabem, daqui a pouco, né, logo depois desse painel de assuntos financeiros, a gente vai ter o painel de seguros. Então, por isso que a gente fez um convite para o Dr. Márcio Coriolano, que é presidente da CNSEG, para ficar nesse painel e ajudar a gente a pensar um pouco esses dois painéis, fazendo uma transição de assuntos financeiros para seguros. E aqui, Márcio, eu queria pedir a sua ajuda para a gente poder refletir um pouquinho nessa perspectiva, pegando o gancho da inovação, né? Márcio, a inovação é sempre boa? Ela é sempre positiva? Ou a gente tem que ter alguma cautela? Como é que a gente tempera esse processo? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Estão falando de tecnologia, falando de criptomoeda, falando dos problemas da criptomoeda. Como é que você vê essa inovação voltada para seguros, Márcio? Open Insurance, como é que você olha para esse processo? Obrigado. Moço, eu que agradeço. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu primeiro aqui não posso deixar, evidentemente, né, de já agradecer a presença do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, agradecer o convite também, que foi formulado, não só ele, como também meu dileto amigo, colega de profissão, o economista Zé Roberto Afonso, né, que infelizmente não pode estar conosco. O brilho dele, certamente, eu acho que ele varia, inclusive, ainda mais, né, os painéis aqui. E, finalmente, o meu amigo Murishita, que foi o formulador direto, vou chamar assim, da convocação, não foi nem convite, né? Então, eu cumprimento meus colegas de mesa aqui e eu vou frustrar um pouco o Murishita, né? Eu não vou conseguir falar o que eu preciso falar em 7 minutos. Né? Não vou. É desafio. Eu vou procurar não aborrecê-los, evidentemente, né? Mas é um tema, eu acho, de uma grande complexidade, e ao longo dessa minha longa carreira no setor de seguros, pelo menos uma coisa eu aprendi, é que ele não é suficientemente conhecido da população
nem dos poderes constituídos que o regulam, na proporção da sua importância para o país e para a nação. Então, eu sou aquele velho, antigo militante da saúde e dos seguros, né, para poder tentar trazer um pouco da complexidade, para poder ambientar um pouco isso. O que se trata, na verdade? Né? As notas aqui que eu preparei é sobre a regulação, sim. Né? O tema é bastante aderente ao desse fórum. Regulação de seguros no Brasil, o que se pode esperar e o papel da tecnologia, seus limites, suas possibilidades. Nós estamos enxergando, nós estamos vivendo aqui no país, eu não sei quantas pessoas estão acompanhando, uma pequena, grande revolução no padrão de regulação do país. Não apenas no padrão de regulação, é isso que eu vou procurar desenvolver aqui, né? Mas no padrão de comportamento dos mercados. Isso o doutor Cristiano conhece bem. Eu vou tentar explicar por que ele conhece. O papel de desempenho dos mercados, de regulação dos mercados, a partir do acesso e do compartilhamento de informações entre todos os agentes de cada uma das cadeias de valor ou produtivo desse negócio. O gênero é o Open, né, que todos devem ter ouvido falar. Começou com o Open Banking, depois migrou para o Open Finance, que já contaminou Open Insurance. O painel hoje de saúde, não sei quem tem a oportunidade de assistir, esqueceu de falar no Open Health, que já está sendo, inclusive, falado pelo ministro Queiroga, entre outros agentes, de uma complexidade muito grande, até me assusta um pouco que as questões sobre esses Open todos sejam colocadas de forma muito rasa, que são bastante profundas, como também eu vou procurar aqui demonstrar. Mas acho que, quando eu falei de pequena, grande revolução, porque nós, no setor de seguros, nós estamos apenas iniciando aquilo que está bastante maduro no sistema financeiro, no caso do Open Finance, já trazendo muitas consequências. Né? Mas para poder tentar explicar como é que nós chegamos até aqui, Murichito, eu vou ser obrigado aqui a colocar um freio em mim mesmo também, que é o reloginho aqui também, porque senão não vou conseguir parar. Mas a questão é a seguinte: objetivamente, o que se trata do Open? Né? Assim, a definição básica dele é que é o acesso e compartilhamento digital de dados de todos os agentes de determinada cadeia produtiva de valor através de APIs, que é a sigla, né, para Application Programming Interfaces. Parece simples, né? Parece apenas tecnologia, mas não é apenas isso. Né? É um espaço de interações de todo o mercado, capazes de, por um lado, elevar o poder do consumidor nas suas escolhas, por outro lado, elevar as próprias experiências das empresas operadoras de cada um dos mercados, insisto, não apenas bancos, como também seguros, saúde, entre outros mercados também. E, finalmente, não menos importante, no caso do regulador, elevar as condições para que os reguladores, supervisores de mercado, eles consigam, de modo mais eficiente, fazer o dever de casa dele de regular os mercados. Chegou a tal ponto, né, que já se tem, inclusive, um batismo para isso. Chama-se RegTech, que é regulação tecnológica, né, e SupTech, que é a supervisão tecnológica. Muito bem, agora como é que o Brasil chegou até aqui? Eu aqui, pouco para quem talvez não tenha muita intimidade com o assunto, qual foi o desenvolvimento padrão tecnológico do Brasil? Todos sabem, né, que o seguro no Brasil tem mais de 150 anos. A regulação seminal, né, ou mais consolidada, tem 70 anos. Mas o desenvolvimento do mercado de seguros não tem mais do que 30 anos. Né? O tão propalado, falado, recitado Decreto-Lei 73 era a medida provisória do tempo dos governos militares, né? Dos governos, digamos, autoritários, não militares apenas. Era a medida provisória da época, né? Ele fixou os marcos todos, enfim, legais do setor, que pouco foram modificados até então. Né? Isso há 70 anos atrás. Mas o fato é que, mesmo antes e durante a edição da Decreto-Lei, o mercado brasileiro era de uma regulação absolutamente prescritiva. Né? Se baseava na proteção do mercado nacional, na proteção do mercado brasileiro, tomar riscos.
Por conta disso, né, todo o mercado brasileiro de seguros foi ancorado no resseguro, na compra de resseguro, e não na capitalização das empresas. Quando se diz, né, me perdoe citar o nome das empresas, né, até muito pouco tempo atrás eram 5 companhias seguradoras, todo mundo sabe, está pelo nome, né? Bradesco, Sul América, Bamerindos, né, e mais umas 2, né, que até a gente, né, só saiu dessas 3 primeiras que tinham 80% do ranking. Por quê? Porque não se estimulava a tomada de risco no Brasil. Se estimulava era o compartilhamento, o resseguro, o IRB, mais do que um órgão ressegurador, ele era um órgão segurador da maioria dos riscos no Brasil. Sem contar que poucos também lembram, né, que, na verdade, grande parte do seguro no Brasil ele é estatal. Crédito à exportação é um deles. Acidente do trabalho é um deles. Previdência privada é um deles. Saúde é um deles, né? Embora a saúde suplementar no Brasil também. Então, todo essa caminhada foi no sentido de sobrar muito pouca espaço para o crescimento do mercado brasileiro. E a regulação brasileira seguiu esse padrão de concentração e de pouca supervisão. Para que supervisão? Um mercado que não precisa, não? Que não toma risco proporcionalmente à preocupação do regulador. Tudo isso começou a virar de cabeça para baixo na década de 90. Primeiro com o Plano Real, né, que desnudou todos os reis, a gente sabe disso, não precisa falar nisso novamente. Em 96, foi a abertura dos seguros à concorrência externa, que não bastasse essa regulação centralizada. Além de tudo, havia interpretação, ministro Gilmar, de que era proibido, né, que companhias estrangeiras se localizassem no Brasil para explorar seguros. O senhor lembra disso? Acho que até passou pelo senhor na Casa Civil, isso foi em 96, pelo que a AGU ela exarou um parecer. E, na verdade, o presidente Fernando Henrique solicitou esse parecer, que concluiu que não havia nenhum problema de inovação legal. Eu sou economista, tá, gente? Então, desculpa a imprecisão do ponto de vista legal que eu estou falando, né? Mas, na verdade, a conclusão da AGU foi no sentido de que a interpretação da própria Constituição não levava ao entendimento que o mercado estava fechado. Então, do dia para a noite, o mercado brasileiro foi aberto à concorrência externa de seguros. E poucos anos depois, o resseguro, na verdade, acompanhou. Havia uma discussão monumental na Organização Mundial do Comércio, porque o interesse dos parceiros internacionais, no caso do mercado de seguro do Brasil, não era a abertura das seguradoras, mas era a abertura do mercado de resseguro, porque interessava os países parceiros do Brasil nesse sentido. Então, em pouco mais de 3 anos, o mercado virou de cabeça para baixo. Mas a abertura do mercado brasileiro não foi suficiente para a modernização dele. Porque havia necessidade de que as empresas para qual o mercado se abriu do dia para a noite tivessem interesse no mercado brasileiro. E a regulação brasileira de seguro ainda era muito prescritiva, pouco tendente a flexibilizar produtos, né? Aquela velha história, me perdoem todos aqui, né, de que a hipossuficiência do consumidor é levado a limites muito fortes, né, no sentido de que pouco se podia flexibilizar produtos na medida em que havia, né, sempre o fantasma de necessidade da proteção do consumidor. Mas isso veio, ao longo do tempo, se modernizando. E quando eu falo que nos últimos 30 anos, porque foi no momento em que as companhias estrangeiras passaram a se localizar no Brasil. E hoje, quando você olha para o ranking, desculpe novamente citar o nome das empresas, tá, gente? Não tem mais Bradesco, Sul América, Bamerindos, né? Não. Sabe quem aparece em primeiro lugar? Banco do Brasil. É a maior seguradora brasileira. Pela primeira vez, os bancos passaram efetivamente a disputar mercado, né, no mercado de seguros. Sabe o que é a segunda? Caixa Econômica Federal. Enfim, e depois, junto com no terço superior do ranking, não apenas as companhias nacionais, que sempre estiveram aqui, mas várias companhias com sede no exterior, né, em outros países, que vieram estabelecer aqui, trazendo expertise, etc, etc. Esse foi mais um momento de alento. Foi aí que o Brasil, que o mercado de seguros, efetivamente começou a crescer. O mercado de seguros brasileiro era basicamente automóvel, seguro de automóvel, seguro de vida, e mais uns 2 ou 3, né, quando os outros eram outros riscos comparado com outras pessoas. Muito bem, tudo isso teve desenvolvimento ao longo do tempo, né, e muito recentemente, mas recentemente mesmo, tá, eu vou até dizer a data.
há 3 anos atrás, né, o órgão regulador do seguro do Brasil, a SUSEP, ela teve uma administração em que privilegiou, colocou em primeiro lugar, no andar da regulação, exatamente o Open Insurance. Sob comando unificado agora do governo, liderado, na verdade, pelo Banco Central, e essa integração vem sendo feita agora a galope, né, muito rapidamente. Né. Então, nós saímos de um mercado absolutamente fechado, como eu procurei citar aqui, né, passando depois para a abertura do mercado, para o mercado agora de outra configuração, com essa pleiade, vamos chamar assim, de atores. Né. Ainda é um mercado com a expressão, em termos de prêmio, muito inferior ao que se observa na Europa, né, principalmente na Europa, e nos Estados Unidos, e no Japão, e de lá no Japão, que tem uma particularidade. Né? Mas ainda tem a penetração muito baixa. Né? Hoje de manhã estávamos falando que saúde privada, né, de qualquer matiz, que é seguro. Plano de seguro-saúde é seguro, né? Não é outra coisa qualquer. Representa 3% do PIB, né? Enquanto o restante dos seguros representa 3,5% do PIB nacional. Você vê o tamanho, né, que a saúde tem, e a expressão ainda pequena do Brasil face a densidades. Já passei 9 minutos, não é, Murichita? Mas eu vou me apressar agora, tá bem? Bem, agora vamos direto ao ponto, né, da questão das virtudes, desculpe, e dos problemas que a questão do Open Insurance pode trazer. Como eu vou repetir aqui, né, na verdade, o Open Insurance significa uma forma de você permitir transações digitais absolutamente transparentes entre vários agentes de uma determinada cadeia produtiva, para que essas informações elas possam ser visíveis, né, por todos esses agentes, para que tanto os cidadãos, e principalmente esse, é claro, possam conhecer melhor os produtos que são colocados à disposição, aquilo que ele tem, comparar com outros produtos de mercado e fazer as suas melhores escolhas. O Brasil está sendo precursor do Open Finance, Cristiano vai concordar comigo, conceito que eu já falei que migrou para outros mercados. Na verdade, e é muito a propósito, viu, ministro Gilmar, que esse seminário, no caso do Open Insurance, tenha sido feito aqui em Portugal, na Europa, porque os Open surgiram aqui. A matriz é a matriz europeia. Não? Todas as diretivas surgiram aqui na Europa, não foi em outro lugar, não. Na verdade, o Banco Central, né, o sistema financeiro e agora os seguros, estão bebendo, né, nessa experiência dos países da Europa, que ainda estão sendo muito cautelosos. Né, e talvez essa vai ser a minha mensagem final aqui. Né. Um crescente foco de debate sobre a evolução do setor de seguros europeu, nos quais medidas de mercado regulatórias ou de supervisão sejam necessárias para facilitar adequado ecossistema de dados, que é essa integração que eu falei, né, entre cada agente. Os dados são absolutamente críticos, estatísticas são absolutamente críticas para os seguros. O seguro não sobrevive sem estatísticas. Ao contrário, o conceito de mutualismo, de mutualidade, é exatamente se formar massa crítica, né, no sentido matemático, estatístico, né, escala de informações, para que você tenha o máximo possível o conhecimento para poder atomizar os riscos e endereçar tarifas, preços, condições que sejam aderentes à capacidade, à necessidade e capacidade de cada um. Né? Isso por um lado. Não existe hoje uma definição uniforme para Open Insurance, como eu coloquei. Na discussão do Open Health, eu vou participar, inclusive, agora no dia 2, já sabedores que a minha obsessão agora é a questão dos Open, né, e suas consequências, já me convidaram para a primeira discussão sobre Open Health no Brasil. E que a discussão está totalmente colocada de cabeça para baixo, né? Porque, na verdade, está se discutindo, não é open nada, é a questão da LGPD, né? do impacto que o conhecimento e a disponibilidade dos dados podem fazer para determinado mercado. Né? Existem vários fatores importantes de eficiência, sob vários ângulos, para o regulador. Exatamente ele poder ter condições de analisar de forma muito mais granular o comportamento do mercado. O consumidor ele tem uma visão holística sobre que produtos ele tem,
produtos que lhes são oferecidos e o poder de exercer a melhor escolha. E para a indústria, a questão da inovação e da eficiência. E temos, evidentemente, que esse é o ponto, né, alguns problemas, que acho que esse eu gostaria de deixar aqui para poder fazer o gancho final que você me pede, Murichita, de quais são as recomendações para o final. Né? Primeiro, a questão da digitalização e da escala. Eu vou dar um dado, eu não sei se todos têm essa informação, né? Mas eu fiquei tão impressionado que agora isso um pouco pautou meu modelo mental, né, com relação à questão da digitalização. Né? Apenas 1/3 da população brasileira, vou repetir, apenas 1/3 da população brasileira tem acesso regular à internet. 58% da população brasileira, o acesso ele é intermitente, né? E não cobre sequer meio período da vida útil das pessoas ao acessarem qualquer tipo de informação digital. Não menos importante, evidente também, é o fato da população, e é um dado também impressionante, eu não tenho aqui, eu até anotei, rabiscunhei em algum lugar aqui, mas acho que mais de 80%, 90% da população brasileira não tem conhecimento de outra língua que não seja português. Então, a questão do open já é difícil para compreensão por parte dessas 80% da população. Não é? E todos esses anglicismos que acompanham essa questão. Né? Há também questões assim, mais concretas, né, do ponto de vista da regulação, que é a questão da obrigatoriedade. Você só consegue, efetivamente, tirar o melhor resultado de mercados abertos com essas informações, caso essas informações sejam feitas, sejam trocadas de forma compulsória, que já é por si só também um desafio para as autoridades. E, finalmente, a questão da proteção dos dados. Não há o que se falar, evidentemente, a questão da LGPD, né, sempre presente para nós e atingindo uma granularidade, uma importância formidável. Bom, são essas as principais questões. Eu confesso que não é simples, né? Tem algumas recomendações, ou pelo menos advertências, a se fazer para a integração do Open Source como novo padrão regulatório, que eu vou deixar para o finalzinho aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, Márcio. Deu um panorama bem completo, né, para todos nós. Vai até economizar boa parte do nosso debate aqui. Mas vamos continuar aqui. Voltando agora para essa nossa segunda rodada, já pensando já na conclusão. Acho que todos levantaram, de alguma certa maneira, os problemas que a gente pôde encontrar diante da regulação. E tem um ponto aqui que eu quero aproveitar o que o Márcio falou, que eu achei interessante. Quer dizer, uma coisa é discutir não regulação, outra é discutir uma regulação que seja mais adequada, cada vez mais eficiente, cada vez mais em sintonia com a sociedade. Talvez um pouco nesse sentido dessa regulação adequada. Fernando, voltando com você, olhando para o consumidor, olhando para o superendividamento. O que está faltando, Fernando? Qual é a sua proposta? Como é que você compartilha isso com a gente? Perfeito. Antes de tudo, eu gostaria de elogiar meus colegas de mesa, que detêm conhecimento específico a respeito do tema que eles estão palestrando, evidentemente. Eu acho que eu sou um jurássico aqui. E por que eu sou jurássico? Porque eu sou o modelo antigo, eu sou o modelo da dedução, eu sou o modelo do intervencionismo. Esse modelo é bom e é ruim, porque na medida que ele é bom, quando a gente consegue resolver o caso concreto. E na medida que ele é ruim, que você pode atrapalhar o mercado. E isso tem que ser dito aqui para todos vocês. Tem que ser dito. Eu tenho uma expressão que é a melhor do mundo. Nada melhor que um caso concreto para derrubar uma velha teoria. Nada melhor. Quando nós estamos diante do caso concreto, nós podemos ter um outro olhar para julgar. Então, às vezes, eu estou aqui falando absurdos, né? Mas eu tenho que fazer isso. Primeiro, por quê? Sou promotor, sou professor, né, na minha verve de promotor estão os deveres de proteção que eu estou muito ligado pela Constituição Federal. Então, apesar de não estar totalmente focado no debate tão elevado dos meus colegas de mesa, eu tenho que defender aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, e que eu acho que é produtivo para o consumidor, acho mesmo, para o bom debate. O que eu quero dizer rapidamente? Sobre a figura do crédito. O crédito é muito importante para a sociedade. Quem não lembra do crédito para o pequeno produtor rural, do crédito para a indústria, para o crédito para a empresa. O crédito é essencial. Se a gente tem a passagem, por exemplo, do Pecos, Pecos era o símbolo do couro da ovelha que acabou virando dinheiro, daí pecuniário.
né? A ideia da troca, né? Escambo, para o nome câmbio. Estamos no exterior, temos que fazer câmbio. Mas o melhor é a crença, e da crença ao crédito. O crédito é formidável para a sociedade e ajudou o mercado também a aumentar as suas potências. O problema é que quando o crédito ele passou a não ter uma responsabilidade, ele passou a não ter uma função social e aí ele entrou para dentro dos núcleos familiares. A popularização do crédito, num dado momento, trouxe grande significação para o Brasil, mas também trouxe o superendividamento. Não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? A legislação pioneira, a legislação positiva é a francesa, de 93. Atualmente, aqui em Portugal, acho que foi semana passada, nós tivemos o advento da Lei 9222, que trata da insolvência dos superendividados, e aqui em Portugal não adotou, apesar de tudo, apesar de Portugal ser um país voltado à boa-fé objetiva, não adotou a teoria francesa, que é a da repactuação, adotou a teoria norte-americana, que é do fresh start, ou seja, do perdão. Então, o que eu devo dizer a vocês é o seguinte, que o problema do superendividamento, ele é o pior possível, porque a pessoa superendividada, ele está abaixo da linha da pobreza. Quem está abaixo da linha da pobreza, aqui eu vou soltar um grande constitucionalista argentino que chama Roberto Gargarella, ele só estuda a pobreza. Então, ele fala, aquele que está abaixo da linha da pobreza, sequer o direito visita ele. Se o direito não visita ele, tem direito à resistência, porque o direito é incapaz de cuidar dele. Então, esse painel é muito importante, muito mesmo, porque nós estamos falando de uma regulação que ela é essencial para o mercado, mas, sobretudo, lembrar que o mercado tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? A pessoa humana. Nós temos no Brasil, na realidade, nós temos 35 milhões de superendividados. Eu acho que esse número já saltou. Por que saltou? Se a gente pensar que nós temos uma crise, tivemos uma crise, a famosa crise de 2008, justamente por conta das bolhas imobiliárias nos Estados Unidos. Agora, hoje nós convivemos com outros problemas. A pandemia, Covid, e agora a guerra na Ucrânia, que, aliás, é o tema de todo o encontro aqui desse fórum. Na medida em que nós temos crise dessa maneira, que impactam o mercado, vão impactar muito mais o quê? A defesa do consumidor. Não a defesa do consumidor, o consumidor em si. E especialmente aquele que sofre os acidentes da vida. Veja só, até antes da legislação de superendividamento, nós só tínhamos uma maneira de resolver o problema do consumidor superendividado, através de institutos antigos, como a revisão do contrato, como o estado de perigo e a lesão, que são instrumentos que são inócuos, que não têm efetividade ou eficiência nenhuma para a solução do problema do consumidor. 35 a 40 milhões de superendividados. Não foi à toa que em 2010, o Banco Mundial fez uma orientação para todos os bancos centrais que tivesse legislação para o superendividamento. E não só depois, a própria OCDE deflagrou uma campanha a favor do crédito responsável. Então, o que eu quero dizer? Quando eu sinto a ausência de um positivismo inclusivo, que nós precisamos de uma regulação inclusiva para devolver esse consumidor para o mercado. O subconsumo é a pior situação que existe, porque o subconsumo vai onerar o próprio Estado, a própria comunidade, a própria sociedade civil. São pessoas que estão alijadas de qualquer tipo de bens essenciais. É por isso que essa legislação, a 14.181, ela é fantástica. Porque, a despeito de ser um direito infraconstitucional, trabalha com preceitos fantásticos. Olha aqui, a Constituição até hoje não disse o que é o mínimo existencial. Imaginem vocês, a legislação 14.181 manifesta especificamente sobre o mínimo existencial, deixando isso para regulação. Eu sou mineiro, Brumadinho e Mariana. Quem não se lembra de Brumadinho e Mariana? E os acidentes só ocorreram por falta de quê? Do famoso princípio da prevenção. O que é a prevenção? É a antecipação dos resultados que não se quer. Antecipação do mal injusto. E como que se antecipa? Estabelecendo deveres. O que essa legislação agora do superendividamento faz? Estabelece uma estratégia ex ante dano. E o que é o dano? É o superendividamento. Então, estabelece aqui medidas, diretrizes, deveres, a fim de que a pessoa não fique superendividada. Mas como eu
e aqui eu recordando o meu professor Renan Lotufo, falecido professor Renan Lotufo, quando ele dizia de injustiça do contrato, ele dizia de patologia, doença no contrato. E o que é o superendividamento? É uma patologia. Mas não é uma patologia que se dá sobre a prestação do contrato, é aquela que se dá sobre a vida da pessoa. Então, a beleza dessa legislação é a seguinte, e por isso que eu estou parecendo jurássico, é porque retira o direito da centralidade do sistema e coloca a pessoa. O problema é o acidente da vida, é aquilo que acontece sobre a pessoa, é o desemprego que vem da pandemia, é o divórcio, é o óbito que vem das crises. E qual que é o papel de todos nós? O papel de todos nós é evoluir a fim de que essa pessoa ela retorne ao mercado, ela retorne aos aspectos essenciais. Então, o que eu quero dizer para todos os colegas aqui presentes? A 14.181 trabalha com dois princípios meio. O princípio da prevenção, que é isso que eu disse, antecipação de resultados negativos mediante inúmeros deveres. E trabalha com a questão do tratamento. Por quê? Porque sendo o superendividamento uma patologia, o tratamento nada é mais do que a cura. Então, na realidade, aqui eu quero fazer uma metáfora. Qual que é a metáfora? O superendividamento é a patologia, nós temos uma imunização, que é a prevenção, e não passada a imunização, nós vamos ter a cura que se dá através do tratamento, tanto através do Poder Judiciário, como através do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E isso vai melhorar na medida do quê? Porque aquilo que o mercado mais trabalha e mais quer é a famosa segurança jurídica. Eu nunca vi mais repetição de um princípio do que, além do princípio da legalidade, além da dignidade da pessoa humana. O mercado fala assim, eu quero segurança jurídica. Qual que é a beleza dessa legislação? É o adimplemento. É o adimplemento, é a possibilidade de adimplir. E é para isso que serve o direito obrigacional. Porque o primeiro direito natural que nós tivemos em Roma foi cumprir a palavra dada. E cumprir a palavra dada está ligado a adimplir o contrato. A lei do superendividamento, ela simplesmente autoriza essa visão. E o que eu gostaria de dizer aqui, para terminar essa parte tão jurássica, falar assim, ele está falando de dignidade da pessoa humana num contexto de regulação. É porque é o seguinte, a dignidade é a centralidade, é trazer a pessoa para dentro do sistema jurídico, ou melhor, recuperar aquela filosofia que nós perdemos antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e que agora está sendo perdida novamente, com a guerra da Ucrânia. Então, o papel do direito é recuperar essa dignidade. É o invólucro de proteção que a pessoa tem. E essa legislação, ela demorou 10 anos para ser aprovada. E mesmo assim, agora, ela está possibilitando esse retorno. Como que isso vai ser feito? Vai ser difícil, vai ser um cabo de guerra. Nós temos que ter pensamento sobre isso. Eu não sei como é que vai ser o decreto da regulamentação do mínimo existencial, mas vai ser uma queda de braço. Mas é por isso que a gente aprende trabalhando. Nós teremos, talvez, não agora uma regulação boa, mas no futuro talvez teremos, sobre o mínimo existencial. Então, o invólucro é a dignidade. Agora, uma outra possibilidade, e aqui eu já estou encerrando a minha fala, é pensar na pessoa em relação. Porque tratar da dignidade é tratar da pessoa individualizada. Agora, tratar da pessoa em relação é lembrar as relações jurídicas que nós temos um com os outros. E aqui vai o papel final, que eu acho que é importante dizer. O primeiro era o da caverna. Um saía para caçar, o outro ficava olhando a família. O segundo, basicamente, era do próprio Sócrates. Conhece-se a ti mesmo. Porque você se conhecendo, você pode ajudar a polis. O terceiro, do cristianismo. Amai uns aos outros. E agora, o da pós-modernidade, empatia e simpatia. A empatia, reconhecer você no outro, e a simpatia, poder auxiliar o outro. Basicamente, eu penso que uma regulação ela tem que ser segura nesse sentido. Segurança jurídica para o mercado, segurança jurídica na dignidade do consumidor, evitando toda uma forma de exclusão social, que é o objetivo dessa legislação. Muito obrigado. Excelente, Fernando. Diálogo se faz assim, né? Sempre olhando para todos os lados, para todas as perspectivas. Vamos voltar um pouquinho agora para as criptos, né? Acho que o Fernando ele trouxe aqui uma reflexão para a gente sobre a segurança jurídica, né? Estou olhando sobretudo para a pessoa, acho que é algo que a gente considera. Mas voltando agora para as criptos.
Cristiano, na rodada anterior, eu acho que começou um diálogo aqui entre você e o Valfrido, né? E eu queria te convidar a puxar um pouquinho mais esse diálogo, olhando para o futuro, né? Acho que o Valfrido teve aqui o cuidado de trazer para a gente 2 circulares aqui. Eu não acho que é o caso de discutir a circular, mas acho que o conceito, o que está por trás disso, para a gente puxar um pouquinho mais. Então, queria te devolver a palavra aqui para suas considerações. Pronto, obrigado. Acho que eu vou falar com bastante brevidade, mesmo porque eu não sei a resposta do que eu tenho no futuro. Então, acho que vou comentar só um pouquinho. Você mencionou, Ricardo, na sua fala anterior, das legislações que têm surgido no mundo, falou especificamente da China, que tem proibido as criptomoedas, né? E eu gosto de lembrar de uma frase de um jornalista americano do início do século XX, chama Henry Louis Mencken, né? Ele dizia, né, que para cada problema complexo existe uma solução simples, clara e errada. Eu acho que proibir criptomoeda me parece uma solução errada para um problema complexo, porque é simples. No final das contas, talvez a execução não seja nem tão simples assim. Eu acho que proibir criptomoeda, ela enfrenta 2 problemas. Um é que eu acho que já não é mais possível proibir. Criptomoeda não vai acabar porque a gente vai proibir. Na verdade, você vai empurrar para a marginalidade. O fenômeno já ganhou uma dimensão muito grande para ser proibido. E o segundo ponto é que, ainda que fosse possível proibir, não me parece ser inteligente jogar fora um potencial tão grande de inovação e de eficiência como são essas inovações, né? As criptomoedas, enfim. Só para dar um exemplo, inclusive, Valfrido mencionou em sua fala as remessas internacionais, né, que se consegue fazer. Eu falo do criptocabo, exato. A remessa internacional é o tipo da coisa, o tipo do segmento da atividade econômica que demonstra cabalmente a ineficiência, a incompetência dos poderes públicos, né? Remessa internacional é uma coisa que é incrível. Quem aqui já precisou fazer uma remessa sabe como é burocrático, como é difícil, como é caro. Não era para ser assim. Isso é assim desde sempre, desde que a gente liquidava comércio exterior usando ouro. Assim, é incrivelmente ineficiente. As criptomoedas trouxeram uma nota de eficiência para isso. É claro que isso não quer dizer nem tudo é perfeito. O criptocabo é um exemplo que, na verdade, você contorna os controles de divisas, se contorna a tributação, mas o fato é que isso é um potencial que a gente deve utilizar para atividades produtivas, atividades que trazem mais eficiência, e não simplesmente descartar. É claro, um lado também muito negativo nisso, que é a utilização para lavagem de dinheiro. O Valfrido mencionou uma carta circular e uma circular do banco. Acho que a gente pode talvez discutir um pouco mais depois sobre esse assunto. Mas o fato é que há recomendações internacionais já em matéria de lavagem, as legislações nacionais têm paulatinamente incorporado essas recomendações. É um segmento que é muito difícil de regular, porque ele não é um segmento transparente, ele é difícil de controlar, né? E eu acho que o que a gente deve fazer, na verdade, é até criar incentivos para trazê-lo à luz, para trazê-lo à legalidade, para regular e para controlar os riscos que podem existir nesse mercado. Por enquanto, ainda são, assim, quando se considera o volume de recursos ante
o volume que nós temos em ativos financeiros nas diversas jurisdições do mundo é quase irrisório. Então, não é algo que causa preocupação. Mas eu acho que a gente precisa estar de olho, precisa avançar nisso e para tentar regular e para tentar conseguir incentivar o lado bom, que é um lado que traz inclusão, um lado que aumenta a eficiência, e afastar esse lado ruim, que é essa deturpação, né, que é utilizar esse tipo de recurso para operações ilícitas, para operações para evasão fiscal. Então, acho que essa é um pouco, talvez, a linha para o futuro. Agora, como fazer isso? Eu comecei dizendo, não tenho a menor ideia. Obrigado, Cristiano. Valfrido, vou passar direto para você, para suas considerações. Obrigado, Ricardo. Veja, eu acho que o que eu tinha a dizer sobre o futuro da regulação de criptos, eu singelamente já disse, né? Vamos precisar evitar que os criptos instrumentalizem os crimes que nós tentamos coibir. Nós temos um COAF tão bem azeitado, né? Nós montamos uma série de controles, uma rede de pesca virtual que é capaz de deixar passar operações regulares e de perceber, detectar, e investigar e punir operações suspeitas e ilícitas. Nós temos certamente uma regulação do sistema financeiro de primeiríssimo mundo no Brasil. Nós não podemos ter um flanco aberto, sobretudo num momento em que o mundo todo começa a regular os criptos. Agora, eu não devo e não quero mais falar sobre o que é negativo. Vamos pensar um pouquinho, alguns minutos, sobre os aspectos positivos, que é o que sugeriu o Dr. Cristiano. Em primeiro lugar, acho que tem dois aspectos muito positivos, Cristiano. Em primeiro lugar, os criptos representam um elemento geopolítico fascinante. Fascinante. Porque eles estão compassados com a ideia de multilateralismo. Nós vamos ter uma erosão da importância das moedas nacionais, sobretudo do dólar. E isso representa um esmaecimento da concentração de poder geopolítico. Uma diminuição de poder geopolítico. O que isso, ao fim e ao cabo, determinará na dinâmica de poderes entre os países, entre os estados, nós não sabemos exatamente se vai nos levar à guerra ou uma nova composição transnacional. Mas não há dúvida de que as criptomoedas, os criptos, têm um papel primordial nisso. E um segundo papel que diz respeito ao financiamento transnacional dos negócios. As bolsas de valores têm uma conexão geográfica intrínseca. A despeito da transnacionalidade dos negócios, é fato que as bolsas estão ligadas aos países que as administram, né? É possível abrir capital e ofertar valores imobiliários ao público anônimo. Uma companhia poderá fazê-lo, mas tem uma série de aspectos burocráticos e regulatórios para que uma companhia brasileira oferte ações na Bolsa de Valores de Nova York, ou de Tóquio, ou de Xangai, e aí por diante. Por meio de criptos, a oferta de ativos e a captação de recursos se revoluciona. Nós vamos ter que pensar uma regulação própria para isso. Nós vamos ter que nos sentar, todos os players, todos os operadores desses mercados, que seremos todos nós, diga-se de passagem, porque esse é um fenômeno que nos absorve a todos. Talvez aqui nem todos nós tenhamos criptos, mas certamente nós vamos receber pagamentos de serviços jurídicos em criptos daqui a pouco. Nós vamos fazer operações em cripto, todos nós faremos. Esse é, como eu disse, um futuro inevitável. Portanto, nós vamos ter que nos sentar, doutor Cristiano, com a autoridade regulatória, com a sociedade civil, com os operadores, para buscar uma solução regulatória para evitar que todos os avanços na urdidura, criação, urdidura e azeitamento de um aparato de controle não se percam por causa das inovações. A inovação tem que ser boa, não pode ser destrutiva.
Obrigado. Obrigado, Valfrido. Estava pensando aqui, né? Puxa, lá atrás, quando o David Trubeck falou uma coisa que... a gente sempre acha que vem primeiro a economia, Márcio, e depois o direito sai correndo atrás, sabe? Tentando cercar, sentando, né? Mas o Trubeck, ele fazendo uma releitura lá de Weber, ele disse, não é bem assim, não. Às vezes o direito ele cria condições mínimas necessárias para você levar ao desenvolvimento. Então, acho que é uma reflexão interessante aqui para a gente diante desses desafios. Márcio, para a gente fechar esse ciclo, o Dr. José Gabriel Queiroz chegou aqui, quero agradecer imensamente aqui a presença dele, saiu correndo de um evento aqui, um sacrifício para estar com a gente. Obrigado, Dr. Queiroz. Nós vamos fechar esse ciclo aqui e já passo a palavra para o senhor. Márcio, com você para concluir o que você abriu lá atrás. Tá legal, obrigado, Morichita. Não, e muita propósito, observação, viu, Morichita? Porque nesse caso, é a tecnologia que está levando a economia e o direito atrás. Né? Surgiu um novo negócio, né? Tem um novo treco, um novo negócio aí que se chama tech. Não vamos esquecer desse negócio, não. Tá? Olha, eu vou concordar em gênero e grau com o Francisco. Né? Em gênero e grau. Não tenho como concordar mais com ele com relação a essa questão da centralidade do consumidor. Né? Mas para não ficar... Fernando, desculpe. Só para não ficar no discurso, essa, na verdade, Fernando, é a questão que eu ensejei para examinar os open, qualquer que seja ele, no meu caso o Open Insurance, como um padrão de comportamento de mercado e de regulação de mercados. Porque, na verdade, levado ao extremo, né, você integrar mercados, né, por um lado, né, e, por outro lado, ter uma nova regulação que aproveita apenas aqueles que estão digitalizados, é, de certa maneira, condenar o resto à exclusão. Ou seja, a energia do regulador, a energia dos regulados, a energia de todo mundo, né, com esse paradigma, é tão grande, fora o investimento formidável que está levando a isso, né, que você abandona outras questões que aí eu vou procurar colocar, né, que acho que são caras a todos que estão aqui, que conhecem bem. Primeiro, né, que longe de você querer excluir, acho que a tarefa do Brasil agora é fazer uma tarefa de inclusão social no seguro. Com toda a cautela, evidentemente, né, não vamos querer abastardar os produtos de seguro, né, para colocar no andar abaixo. Mas é preciso que haja uma proteção inclusiva. Né? A gente não é só sair da penetração que você tem no seguro. Não é isso. Não é você poder levar produtos e serviços de seguro para camadas que hoje não tem absolutamente nada. Está aqui o Eugênio Velasquez, que vai participar do próximo painel, e que trata de microseguro. Não se pode considerar, né, o microseguro como afastado dessa questão da inclusão. A segunda é a questão da educação securitária. Tal como o sistema financeiro, que é outra coisa, viu, Cristiano? Mas a população já se acostumou a lidar com isso. Né? No caso do seguro, a gente não pode também baixar a régua no sentido dos conceitos e das explicações sobre o que é o seguro. Para deixar de falar mutualismo, se as pessoas não entenderem que o mutualismo é o fundamento desse sistema, não vão fazer seguro direito. Simples assim. E a terceira questão é o que nós temos procurado sensibilizar as autoridades nessa onda open, é fazer igual à pandemia. Né? Qual era o principal mote das vacinas? Testa, testa e testa, para você poder saber exatamente qual a resposta que a vacina está dando. No caso do Open Insurance, é testa, testa e testa para saber se a resposta que ele está dando ela é aderente ao que se quer, para não ficar gastando dinheiro à toa. Né? E a terceira questão é essa questão do Brasil. Muitas vezes a gente... Né, eu citei de propósito essa questão da inclusão digital, como tem outras, né? Dramáticas, que a gente sabe disso, né? A gente não pode esquecer que nós estamos no Brasil continental. A gente não pode pensar regulação e integração de mercados no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Recife, em Porto Alegre e outras cidades do Nordeste. Não pode. Tem que pensar o Brasil na diversidade que o Brasil tem de renda, de padrão de conhecimento das questões culturais, etc. Não dá para ter uma legislação nacional que dê conta de tudo. Não é isso. Não é preciso fazer essa adaptação. É isso. Ó. Então, eu só peço atenção. Todo mundo ligado nos open, tá? Porque é uma cantilena, né, que leva de roldão todas as nossas energias e deixando de ver as outras que é desse nosso grande Brasil. Obrigado. Obrigado, Márcio. E agora que a gente já
fechamos aqui as 2 rodadas de perguntas. Vou passar para o Dr. Queiró, que acho que vai fazer uma comparação aqui, trazer um pouco da sua experiência. No fim das refeições, em Portugal, pode servir-se o vinho do Porto. Eu seria o vinho do Porto, mas não há hipótese de eu conseguir cumprir essa missão, que é fechar bem uma refeição. Tenho imensa pena de não ter ouvido os restantes palestrantes, porque tinha muita curiosidade em os ouvir. Ouvi a parte final da referência ao mundo dos cripto. Tenho uma enorme curiosidade sobre o futuro, mas não vejo aí uma bola de cristal. Suponho que está também conjeturando o futuro. Eu pertenço à ala dos céticos, mas estou à espera de ver na primeira página de um jornal a notícia de que o dólar está volátil em relação ao Bitcoin. Nesse dia eu passarei a acreditar no Bitcoin. Enquanto disserem apenas que o Bitcoin é volátil em relação ao dólar, eu vou sendo mais prudente. A experiência portuguesa diz que a experiência é a mãe da boa regulação e é filha dos erros que se cometem. E em Portugal muitos cometeram. Nós tivemos 4 quebras bancárias num período de 7 anos, é mais ou menos conhecido, pelo menos a maior quebra bancária de um banco chamado Banco Espírito Santo, de nome que recebeu de uma família de banqueiros que vem do século XIX. Foi um acontecimento traumático a muitos títulos. Houve outras 3 com elementos próprios, mas também com elementos comuns a todas as quebras. Nós dizemos falências, mas aqui o auditório é brasileiro. É evidente que um pano de fundo comum foi a crise financeira. E a crise financeira é como a maré baixa. Diz-se maré baixa no Brasil? Maré baixa? A maré baixa mostra muita coisa que a maré alta esconde, e aqui também revelou fragilidades na banca, algumas conhecidas e outras que se tornaram conhecidas só então, com componentes de gestão fraudulenta em alguns casos, o que põe logo um primeiro problema à regulação, que é o de saber o que se faz nas mais altas esferas da gestão de um banco. Quando a fraude é cometida a um nível mais baixo, é mais controlável, até porque a administração, a gestão do banco colabora na pesquisa. Se for no nível mais alto, tudo fica mais difícil. Por isso e por outros motivos, a regulação e a supervisão bancárias em Portugal descobriram que sabiam pouco ou que não sabiam coisas importantes que se revelaram cruciais. Há barreiras quase inultrapassáveis em relação àquilo que o supervisor pode saber e que a regulação lhe permite saber. E foi curioso ver onde estavam essas fronteiras daquilo que o supervisor vê. Houve inquéritos parlamentares e nesses inquéritos parlamentares o supervisor português, que acontece ser o Banco Central, foi muito questionado por não saber, por não ter informação. E um governador do Banco de Portugal, que já não é governador, chegou a dizer em desabafo no Parlamento: mas o supervisor não é o QGB, não é a CIA, não tem maneira de saber. Foi ainda mais crucificado por dizer isso. O Parlamento representa o povo não aceita que o supervisor não saiba. E, na realidade, pode não saber. Outra coisa que esteve presente em todas as nossas quebras bancárias foi o problema
do excessivo controle sobre um banco que um acionista pode ter e o risco que esse excessivo controle e domínio do acionista pode trazer para a instituição. Eu diria que uma lição a tirar da nossa experiência é evitar esse fenómeno de poder concentrado e prolongado no tempo. No fundo é um problema de governance, não sei como se diz no Brasil. Governança? Ou governo. Eu prefiro a palavra modelo. Governança é um anglicismo. Na dúvida, eu vou no portuguesismo. Os modelos de governo são muito mais fracos em Portugal do que parece, sobretudo quando há poderes prolongados dentro de uma instituição. Como é que se consegue que administradores não executivos sejam independentes mesmo, capazes de pôr em dúvida e em questão aquilo que se decide à volta deles? É muito difícil. Administradores não executivos, órgãos de supervisão e de fiscalização, até os auditores, eu não sei como funciona no Brasil, mas os auditores, chamados auditores externos, são escolhidos e pagos pelo banco que auditam. E a sua capacidade de questionar é limitada. Eles próprios, é um aspecto que provavelmente aqui não se falou, mas eles próprios reivindicam um método de trabalho chamado, suponho que internacionalmente, método de auditoria, não policial, não inquisitivo, que é o trabalhar com a informação que o auditado lhe dá e que ele analisa em benefício do auditado. Mas dizendo sempre o que eu sei, foi o que me foi dito, e todas estas informações são da responsabilidade do banco para o qual estou a trabalhar. Este método é muito pouco útil ao supervisor, sobretudo quando o supervisor já está com o complexo de que não é CIA nem é o KGB. O Banco de Portugal tentou censurar com um processo um auditor que faz parte dos maiores auditores internacionais por não ter comunicado ao Banco de Portugal a tempo, no caso do Banco Espírito Santo, informações vitais, que se revelaram vitais. O auditor contestou nos tribunais a sanção que lhe foi aplicada pelo Banco de Portugal e ganhou. Os tribunais em Portugal protegeram a responsabilidade limitada, muito limitada, do auditor. E ainda um outro aspecto, para não amassar mais heroica assistência, um outro aspecto que é este, e que no fundo é um prolongamento do problema dos acionistas dominantes, que é a colocação em clientes do banco de produtos de dívida do acionista. Os bancos têm limites apertados para emprestar aos acionistas. No Brasil também têm, de certeza. Em Portugal são apertados, enfim, no conjunto dos acionistas qualificados podem ir até aos 30%. É muito, talvez devesse ser menos, mas em todo caso há um limite. Mas podem livremente propor aos clientes que comprem títulos de dívida do acionista. E a relação de confiança do cliente com o seu banco leva com muita facilidade a que ele faça os seus investimentos, não em empresas, na Petrobras ou em qualquer empresa com bom rating, mas sim na dívida do acionista. E isso depois cria um risco de contágio muito grande se o acionista entra em dificuldades. Aquela relação de confiança já não é separável, já não é cindível. Aconteceu em todas as nossas 4 quebras bancárias. E eu fui, tanto quanto podia ser, que era pouco,
um defensor de que os bancos deixassem de poder colocar nos seus clientes produtos de dívida dos acionistas. Foi considerado, podem colocar depósitos por definição, obrigações próprias, sim, porque é ainda o balanço do banco que está a responder por essa dívida, mas não instrumentos de dívida pelos quais responde ao balanço de entidades exteriores ao banco e que estão no universo dos acionistas qualificados, sobretudo se forem dominantes. E dentro de um critério de domínio que não é necessariamente igual a controle societário. E fui defensor de que essa lição se tirasse. Os bancos não conseguem vencer o conflito de interesses inevitável que existe. É um problema de direitos dos consumidores, professor Ricardo. Não conseguem vencer, a experiência mostra. A experiência é a filha dos erros, e o erro foi cometido, mostra que eles não conseguem vencer esse conflito de interesses. Não se foi por aí, foram publicadas disposições ou acrescentadas disposições muito vagas sobre a necessidade de ter cuidado com essa situação. Portanto, isto foram más experiências. Eu acho que a lei devia limitar os mandatos dos presidentes executivos, seguramente. Deveria responsabilizar os não executivos, coisa que não faz ou faz muito pouco. Há certas decisões, por exemplo, eu não sei se no Brasil é assim, mas em Portugal as sociedades normalmente têm no seu pacto uma regra que diz que 2 assinaturas da administração vinculam a instituição. A regra das 2 assinaturas de membros do órgão de gestão. Aconteceu em Portugal, e mais uma vez no caso do Banco Espírito Santo, que no momento da queda se descobriram responsabilidades que estavam tituladas só por uma carta assinada pelo Presidente Executivo e um outro membro da administração executiva, seu primo. E de repente eram centenas de milhões de euros que entravam no passivo daquela instituição. Era muito fácil pôr na lei que a regra das 2 assinaturas é muito bonita, até 100 mil ou 1 milhão, mas daí para cima tem que haver uma deliberação em ata que responsabilize. É muito fácil escrever isto, não se fez. E, portanto, a nossa experiência é esta. A boa regulação, que devia ser filha da experiência, não nasceu, ou só muito limitadamente. Eu tinha enorme curiosidade, era dos desafios do futuro, porque isso é o que interessa, porque eu tenho a certeza de que estas lições do passado são inúteis para os problemas do futuro. Falou-se de Open Banking, presumo, Open Insurance, sobre isso nada sei. No Open Banking, aqui, professor Ricardo, a liderança na Europa, hoje a regulação em Portugal é portuguesa / europeia. Já não há regulação puramente portuguesa desde meados da década passada. E a União Europeia chamou assim, sobretudo, os poderes antipáticos, as competências de controlo, têm a supervisão. As decisões de resolução, é perigosíssimo federalizar ou europeizar decisões de resolução, porque elas baseiam-se numa avaliação do risco sistémico, e o risco sistémico visto de Bruxelas não é igual ao risco sistémico visto de Lisboa. Do ponto de vista de Bruxelas, uma falência num país como Portugal é quase por definição irrelevante. Não vai causar abalo nenhum. Mas não está federalizada ou europeizada, por exemplo, a garantia de depósitos. No Brasil, de certeza, que é nacional, é federal. Sim, é privada. Aí é privada, então, mau exemplo. E fundo de resolução ou equivalente ao... Não há um fundo de resolução, há o fundo garantidor de crédito, que é um fundo privado. Isso resolve imensos problemas, mas na Europa há fundos de garantia de depósitos obrigatórios, com receita pública, eles são fundos públicos, e os fundos de resolução
que intervenham para financiar a componente de bailout nas resoluções bancárias. Tem uma componente de bail-in e outra de bailout. É inevitável combinar as duas. O financiamento de medidas de resolução continua a ser nacional. As decisões são tomadas em Bruxelas, mas a fatura vem para Lisboa. Isto significa que nós estamos num regime um pouco estranho, talvez uma fase de transição, traduz a falta de coesão dentro da União Europeia, que é necessária para mutualizar custos e riscos. No Brasil, esse problema não existe, de certeza. As transferências de recursos dentro do Brasil fazem-se quando têm de ser feitas. A Europa não. Não somos o mesmo país. Não falamos a mesma língua, não temos as mesmas... Há formigas e há cigarras na Europa. Eu uma vez tentei convencer o meu colega alemão no Legal Committee do BCE de que a Europa se devia organizar com base no princípio da especialização do trabalho. Os alemães trabalham e poupam porque sabem fazer isso muito bem. E nós, portugueses, deveríamos gastar e usufruir da vida porque sabemos fazer isso muito melhor do que eles. Não sei porque ele não achou graça. Mas, enfim, brincávamos assim porque isto... enfim, tentava ser uma piada para traduzir o problema de fundo. Os países trabalham e amealham ou acham que são a formiga da fábula, não querem suportar riscos gerados em países que têm dívida acumulada, que têm déficits acumulados. Por acaso Portugal tem uma situação de finanças públicas do ponto de vista do déficit boa, bastante boa nos últimos anos, mas não de dívida acumulada. E aqui os desafios são a construção daquilo que nós chamamos a união bancária em termos regulatórios. Será ela possível para nós podermos funcionar como o Brasil, um grande mercado bancário integrado, não só em termos de regulação, já agora, mas em termos reais de mercado? Vai faltar ainda algum tempo. Eu peço imensa desculpa, mas como fui tão amavelmente convidado, quis corresponder a este convite e desejar que o resto do fórum corra com muito êxito. Muito obrigado, Queiroz nos brindou aqui com um fechamento de ouro aqui. Bem, agora para a gente encerrar o painel, eu vou passar a palavra para os demais oradores para fazer a sua despedida aqui para a gente. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade rica na minha vida de estar com uma banca tão qualificada e com vocês todos aqui em Portugal. Muito obrigado, foi uma rica experiência. Obrigado, eu só queria agradecer a gentil atenção de todos. Foi muito bom estar aqui no evento, agradecer meus colegas de mesa que aprendi muito hoje. Obrigado. Muito obrigado, foi uma maravilha. Eu gostaria de ter a oportunidade de conversar com o professor Queiroz sobre os assuntos interessantíssimos que ele trouxe à luz, que são igualmente elementos de preocupação no Brasil, né? Nós temos algumas soluções brasileiras e foi muito interessante ouvi-lo. Parabéns. Bem, eu só tenho a agradecer o privilégio aqui de participar de uma mesa com tanta gente. Não só essa, né? Mas todas as mesas que eu participei aqui desse fórum, brilhantes, né? Muitos ensinamentos. Acho que eu saio daqui muito melhor do que eu entrei, com certeza, né? Com tudo isso que eu ouvi aqui. Eu acho que tem que torcer, né, Marichita? Acho que eu tenho e vou achar que você vai ser um desses centroavantes, né? De que o fórum se transforme em algo permanente, né? Que a gente possa estar permanente discutindo essas questões que são muito relevantes. Obrigado. Com isso, quero agradecer a todos, declarar encerrado o nosso painel, convidar a todos para um cafezinho e voltar correndo para o painel de seguros. Muito obrigado.